Olá, minha gente! Uma boa noite a vocês. Muito bem-vindos, bem-vindas a esta aula hoje muito particular, de extrema importância. Vamos trabalhar aqui provavelmente mais do que a nossa meia hora de costume, mas vamos trazer à tona algumas questões de extrema importância. Nossa aula hoje trata sobre a questão da família e sociedade, mas especialmente o centro da nossa aula aqui hoje é discutir, abordar de onde nasce, qual é o nascedouro dos problemas e também das virtudes de um ser humano. Existe uma grande questão em voga sempre, é a família. São os pais, é a sociedade, são nossas instituições que geram os problemas, ou de onde nascem os problemas. Então hoje, neste giro aqui, prestem muita atenção, porque eu vou ser bastante objetivo em dar algumas informações muito contundentes de como as coisas andam. O que eu falo aqui não é a minha opinião, não é o meu ponto de vista. Apesar de eu ter 4 décadas de experiência como psicólogo, como psicoterapeuta, e ter encontrado infinitas coisas, das quais estão escritas em excelentes obras, e que são as questões que eu vou também abordar hoje. Então, a vida, eu costumo dizer, já tem nome e sobrenome. Natureza ninguém engana, a célula ninguém engana, ela tem a sua lógica, ela tem a sua ordem, e quem souber seguir essa ordem, essa lógica, acaba na harmonia, no bem-estar, na saúde, no sucesso, tanto individual quanto social. Eu sei, por exemplo, que existe uma convicção muito grande de que a nossa sociedade, que realmente ela é muito complicada, ela é a causa de tudo. Eu digo para vocês que a nossa sociedade é um passo segundo. Existe um passo primeiro que deve ser visto e compreendido. Por exemplo, um organismo, se tiver todas as células sadias, ele não tem problema. Não tem doença, não tem desvio, não tem bloqueio, ele é harmônico, ele se realiza. Sociedade é um organismo feita do quê? Quem são as células da sociedade, certo? Então temos que começar a entender que existe um ponto de partida. Óbvio que depois a nossa sociedade, por como ela está, ela reforça infinitamente problemas e cria problemas, certo? Então, como comentários gerais ainda, nós temos que entender que há muitos países, e muitos seres humanos têm grandes complicações de ordem pedagógica, de ordem educativa. Nós temos graves problemas com as crianças, com adolescentes, com jovens e com adultos. Felizmente temos também uma juventude, crianças prodígio desde cedo, que nos demonstram que a vida é possível, que ela é vencedora e que ela é genial. Mas o que temos que constatar é que existe uma sociedade muito generalizada em muitos pontos do mundo, quase em tudo, que tem graves problemas para educar, para desenvolver, para fazer filhos vencedores e sadios, certo? Temos, por exemplo, que enfrentar o problema de uma juventude que não tem vontade, grande parte, que tem déficit de atenção, que tem ansiedade, que tem depressão, que tem suicídio, certo? E, de outro lado, temos muitos jovens sadios, maravilhosos e fantásticos. Então, nosso tema aqui é nós tentarmos dar uma série de informações sobre o tema da pedagogia, da família
conectado com a sociedade. Sejam todos muito bem-vindos. Se quiserem compartilhar a aula desde agora para as pessoas entrarem e assistirem, eu fico agradecido. Quem não me seguir, me sigam aqui no Instagram. E depois também essa aula vai para o YouTube amanhã, depois de 24 horas, e poderá ser assistida no YouTube tranquilamente. Certo, gente? Para quem não me conhece, eu sou um psicólogo, Isaías Penso, 4 décadas de profissão, completo agora neste ano, 2024, como psicoterapeuta, como consultor, ajudando a transformar pessoas. E eu estou disponível, depois quem me chamar no direct, para responder qualquer dúvida, qualquer pergunta. Eu não abro aqui para conversar porque eu trato de uma aula. Não de uma live onde você pode bater papo e trocar ideias. Certo, minha gente? Eu vou analisar 7 pontos agora, que rapidamente, que dão um fundamento de uma situação humana que deve ser entendida. E em seguida, depois, eu dou 7 pontos, que é a grande saída para termos filhos vencedores, filhos geniais, futuros pais felizes, que contribuem para uma sociedade realmente diferenciada, certo? Quando eu falei que a sociedade é um organismo, a sociedade é feita de infinitas células, e se essas células fossem sadias, a começar pelos líderes, de todos os níveis que nós precisamos pensar, nós teríamos um contributo, uma ajuda extremamente importante para que o pai e a mãe, para que as famílias tivessem uma outra ordem. Então, a questão é gerada de um lado e ela vai e tem um retorno. Família e sociedade são 2 polos que se complementam e um depende do outro. Certo, minha gente? Primeiro ponto que eu quero abordar para vocês aqui. Eu estou, na verdade, de posse de materiais científicos que não estão nas livrarias ainda, ou na maioria delas, certo? E nós temos que entender que existe uma nova pedagogia no mundo, chamada Pedagogia do Futuro. Para quem se interessar, pode vir aqui no Recanto Maestro, na Antônio Menegatti Faculdade, que já tem o curso de Pedagogia, que trata dessa nova pedagogia, fundada propriamente dentro da Unesco, e que dá uma nova visão sobre todo o ser humano, sobre a formação, sobre a educação, sobre o desenvolvimento. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui é que existe uma realidade subjetiva que educa, que informa, que interfere, que transforma. Então nós estamos muito habituados a falar de uma educação feita de palavras, feita de exemplos, feita de condutas. Mas o que se descobriu, e existe um material espetacular, dirigido muito mais a estudioso, a cientista, que trata da comunicação subjetiva, que nos mostra que a educação, quase que 100%, ela é feita por aquilo que existe dentro do contexto familiar, daquilo que existe dentro do pai e da mãe, e não daquilo que é dito. Ou muito pouco por aquilo que é dito. E também pouco por aquilo que é o exemplo. Quer dizer, o que existe dentro, no oculto, na energia, na organização, na vitalidade, na frustração do grupo familiar, especialmente de uns, é o que determina o futuro, a criança, adolescente, o jovem, o futuro adulto. E devemos entender que esta comunicação subjetiva, essa informação, essa mensagem oculta, ela quase que completa o seu trabalho de formatação de uma criança, de um novo indivíduo, até por volta dos 7 anos de idade. Está tudo formatado. Ainda que em base incipiente, ainda que de um modo ainda oculto, sem ter uma manifestação externa, mas a estrutura básica, psíquica, emocional, a organização da energia, dita pelos grandes autores, sobretudo por esta nova dimensão da psicologia avançada,
que até os 7 anos, basicamente está tudo preparado, tudo pronto, certo, gente? Aqui, por exemplo, eu tenho um manual, um livro que se chama da Paideia Ôntica dos Sumérios ao último grande cientista, que é o Meneghetti. A Paideia Ôntica dos Sumérios a Meneghetti. Este material, se um professor, se um pedagogo não conhece isso, ele está em grande parte fora do jogo pedagógico. E, infelizmente, a grande maioria esmagadora não conhece. Nesse material está a síntese da ideia macro, de como se pensava a educação, de como se pilotava a formação de um indivíduo, desde os povos primitivos até os dias atuais. Se depois alguém quiser saber sobre materiais, me chama no direct que nós conversamos, certo? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é que existe uma informação oculta que passa sentimentos, passa emoções, passa programas mentais, passa prazeres, passa alegrias, passa frustrações, passa ódio, passa intenções, de um modo silencioso e inconsciente, certo? E este novo paradigma científico, altissimamente confirmado já há algumas décadas, ele nos dá conta da grande contundência e por que canais que passam as informações que formam o novo ser humano. O segundo ponto, como base fundamental que eu quero tratar aqui, é que conta para a realização do futuro adulto, crianças sadias, de jovens, é o estado de realização dos pais, o estado de realização de quem gera os filhos. Veja um fato, cada projeto vivo, ele precisa desenvolver-se, evoluir, amadurecer e realizar-se. De uma árvore, de um animal, da grama, do inseto, tudo. Nem se fala do ser humano. Então, cada projeto humano, cada projeto vivo, cada projeto de vida, ele tem a necessidade intrínseca da realização, da satisfação, do prazer, da glória, da felicidade, do orgulho da vitória, certo? E nós vivemos numa comunidade humana, porque na verdade o problema é mais grave do que se pensa, onde os pais já partem de um certo grau de irrealização. Muitos, não todos, mas a grande maioria não consegue fazer um ciclo satisfatório de realizar o próprio potencial, os próprios instintos, os próprios projetos, a própria economia, o próprio amor, o próprio sexo, inúmeras coisas. E esse é um caso, é uma situação praticamente universal. Então, nós estamos falando de pessoas altamente doentias. Estamos falando de pessoas que têm um grau de insatisfação progressivo que não se realizam. É um problema em aberto muito sério. Como que nós vamos edificar uma pedagogia, uma psicologia que ajude a entender a vida humana e que ajude as pessoas a amadurecerem, a se realizarem de fato. Porque cada um de nós é um projeto que necessita, aspira, é a meta, a autorrealização plena. Portanto, um dos graves problemas com as nossas crianças são pais, que também existem em grande parte patologias, doenças, mas pais que não são realizados, certo? Mães que não são realizadas. E disso derivam uma série de coisas, mesmo que não hajam grandes patologias manifestas. Se eu não entendo os fins da minha vida, se eu não entendo para onde eu estou indo e como devo ir para saber até onde eu chegar, que eu sou carente, que eu estou em déficit, eu preciso me compensar, me saciar, me satisfazer em algo que me substitua, que me preencha.
que me sustente, porque eu preciso de algo que me dê esse preenchimento. Então, a partir de um problema grave de fundo, que não entramos no mérito aqui, de pais e mães irrealizadas, nós temos a necessidade de compensar-se em cima de filhos e de netos. Que, na verdade, o caminho é outro. Se nós tivéssemos, e onde nós tivermos, pais realizados, satisfatoriamente realizados, não temos filhos problema. Mãe realizada, pai realizado, satisfeito, crescimento, economia, relações, sociedade, satisfações, não existem problemas. Certo? Então a questão é, o ponto-chave, ou um dos pontos-chave da questão, é a irrealização do projeto humano que cada um tem, que esse é um problema milenar, que gera já filhos dentro de uma situação um pouco complicada e que há a necessidade de compensar-se em cima dos filhos. E aí nós vamos ver mais em seguida aqui, se o pai e a mãe estiverem frustrados, estiverem insatisfeitos, estiverem em raiva, o que ele deposita dentro dos filhos? Queira ou não queira. Então, o que eu estou abrindo aqui hoje nessa aula não é uma coisa simples. É uma coisa para alertar, não é para criticar, não é para fazer acusações, mas é para fazer uma constatação de como as coisas estão. E, obviamente, que nos 7 pontos seguintes eu vou dar também o início das grandes passagens de solução, certo? E dentro dessa questão de pais não tão realizados, nós vamos enfrentar uma situação que é: o casamento funciona, a vida amorosa funciona. Aqui no Brasil e em outros países do mundo, ou não funciona? Nós temos os fatos. Já é modismo, 2, 3, 4, 5 separações. Porque se constata que a realização amorosa, a harmonia do casal, está virando quase raridade, certo? Então, existem situações que nós devemos nos questionar. Os psicólogos ou os menos psicólogos, os médicos ou os não médicos, todos os seres humanos, temos que nos questionar o que está acontecendo na comunidade humana que estão indo nessa contramão. Agora vocês imaginem, e vocês sabem disso, um casamento em conflito, em desarmonia, em ciúme, em possessividade, quando não em ódio, em descontentamento. O que gera para os filhos? A primeira pegada é que, na maioria dos casos, quando começa a esfriar o casamento, as pessoas colocam o filho no mundo na expectativa de que isso resolva, certo? Então, eu sou uma pessoa muito objetiva, realista, porque eu trabalho há 4 décadas, todas as semanas, vendo os mesmos filmes, os mesmos problemas. Disse o velho Freud numa frase, dizia: eu não faço outra coisa do que curar os problemas criados na família. E eu assino embaixo dessa pegada do velho Freud, certa gente? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é: existe um refrão conhecido já, que um pouco brincalhão ou não, que a mãe é culpada de tudo. Não, a mãe é a figura-chave do ser humano, que ela queira ou não queira. É da simbiose desta pessoa que deriva o filho. Da simbiose energética, da simbiose positiva, da simbiose emocional, da simbiose sentimental, psíquica e espiritual. É desta realidade que deriva o filho. E o pai é um elemento muito secundário que pode ajudar muito, atrapalhar muito, agindo de um modo ou de outro em cima da figura materna. Certo? Então, a premissa básica
descrita no livro A Pedagogia Ontopsicológica, a premissa básica é que um filho sadio e depois um cidadão sadio, ele é produto de uma mãe sadia e razoavelmente realizada. Então veja, na família existe uma chave. E essa chave é uma figura materna, às vezes feita pela própria avó, às vezes feita por uma própria tia, mas quase sempre feita pela figura materna. Então, a premissa básica é que a mãe precisa estar realizada. E nós, sabendo de como as coisas estão nesse universo cultural e social, de multimídia, de internet, de redes sociais e de infinitas informações, nós sabemos como as coisas andam. Então, de uma mãe carente, de uma mãe não realizada, depois juntamos o pai um tanto não realizado, nós temos, na verdade, uma situação que torna difícil gerar um filho realmente como uma célula sadia, primeiro para si, para a família e para a sociedade. Certo? A solução existe, gente. Não pense que isso aqui seja um caos. A solução nem é difícil, por sinal. Porque tudo começa em casa. Porque tudo começa dos indivíduos. Certo? A solução existe. Então a figura materna é a pessoa-chave. E se ela estiver realizada, não temos grandes problemas nos filhos, ou não temos problema. Olha, eu analisei N pessoas e sempre encontrei o mesmo fenômeno. Por trás do empreendedor de sucesso, por trás de um bom empresário, de uma pessoa coerente, sadia, muito particular, existia uma mãe particular. Simples às vezes, humilde, mas coerente, harmônica, satisfeita, um tanto realizada, que amava aquele filho, que tinha ótimas intenções, certo? Então vocês notem que se nós entendermos algumas lógicas, certo? De que nós precisamos pensar numa mãe satisfeita para gerar filhos, a psicologia teria que pensar disso, a pedagogia, a medicina, a sociedade em si, as instituições. Nós precisamos de uma mãe sadia, de uma mãe satisfeita, de uma mãe realizada. E é uma cultura que falta em grande escala, certo? Temos que ter isso. Então esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, de um certo modo simples, cada família vem de uma tradição cultural familiar, cultura familiar. Existem N gerações que repassam, não uma herança tão somente biológica, genética, uma herança psíquica, uma herança espiritual, se quisermos, uma herança emocional, uma herança sentimental, certo? E cada família, cada casal que construi uma família, ele se encontra dentro deste rio cultural da história familiar da família dele, certo? Por isso, dentro desta cultura familiar, se pode condicionar infinitas coisas para o bem e para o mal. Porque uma família de empreendedores, de uma cultura empreendedora, de uma família de uma cultura liberta, ou de uma família de uma cultura repressiva, moralista, possessiva, medrosa, se geram tantas coisas. Uma cultura familiar que passa dentro do pai e da mãe, que vai gerar o futuro filho, certo? Constitui uma família dentro de uma ordem cultural que não desconecta desse rio que vem de um lado muito profundo. Então são os componentes que estou tratando aqui, que eles influenciam e que eles implicam numa origem de um filho sadio, de um filho preparado para o mundo, de um filho empreendedor vencedor,
de um filho que constitui uma nova família sadia, que dá continuidade ao jogo humano sadio, ou do que nós conhecemos, gravíssimos problemas que nascem dentro deste campo que nós estamos falando aqui. E eu quero ser muito enfático aqui. A sociedade é um estágio secundário, patológica ou sadia, quanto se queira. É um estágio secundário, certo? E o quarto problema que eu coloco aqui, a quarta base, é que é determinante para que criança nós vamos ter, é o clima emocional da família, o clima psicológico, o clima sentimental. E nós temos que juntar esses pontos todos. Por exemplo, se a mãe for segura, se a mãe não for possessiva, se a mãe for um tanto realizada, se ela for um pouco empreendedora ou que ama um projeto, certo? Que ame um homem. E coloque tudo isso também na conta do homem. Realizado, satisfeito, coerente, sem machismo, harmônico, com um casal satisfatório. A criança entra neste contexto, neste clima afetivo, emotivo, amoroso, harmônica. Porque a vida é harmônica. É uma ordem perfeita. Não é feita de distorções, de ciúme, de posse, de interferências, de proibições. Então, esse clima emocional, esse clima psicológico, sentimental, energético, espiritual, da família, do casal, é determinante. Agora vocês começam a imaginar então que nós temos um avô e uma avó que talvez não se realizou. Um outro lado, um avô e uma avó paterno, materno, que não se realizou. E que precisa de um neto. Notem, eu não faço a crítica, é um fato real. Se eu me sinto vazio, se eu me sinto insatisfeito porque eu não encontrei a estrada de realização, então eu vou ter que me compensar, vou ter que me complementar, e que é o que acontece automaticamente, certo? E aí depois nós temos aqui nesse contexto de dinâmica familiar, nesse ponto que eu estou falando, do clima emocional, disputas de poder entre homem e mulher, disputa de poder entre mãe e filho, entre a esposa e não sei quem, entre o marido e não sei quem, entre a esposa e a sogra, entre a vice-versa. Então veja bem, neste clima e nesta realidade oculta, dessa informação oculta que eu falei, a criança entra num jogo que ela não pode estar bem, que ela começa a ser infiltrada, ser informada, é transferido para ela por uma comunicação oculta a frustração de um outro, a raiva de um outro, a patologia de um outro, assim como pode ser transmitido o amor, a verdade, a harmonia, a simplicidade, a força da vida, certo? Então, por que a origem de tudo é a família? É o pai e a mãe. Porque é aqui que acontecem as coisas. Se o pai e a mãe vêm de uma cultura familiar incrível, de uma história familiar, mas o fato é que a criança, ela começa a ter a ressonância nela de uma problemática que está dentro dos adultos. E que, de um certo modo, ela está em toda a sociedade. Mas quem faz o filtro, quem faz a mediação para essa criança não é a sociedade. É aqueles elementos, especialmente aquela figura-chave, que é o filtro, que passa todo o bem, que desenvolve as virtudes, que desenvolve o instinto sadio, ou que faz alguma coisa diferente. Então, veja. E aqui, ao vocês escutarem isso aqui,
Você deve se questionar, mas é a minha harmonia familiar, como é que ela está? A minha relação de casal, como é que ela está? Porque nós somos responsáveis pelos produtos que geramos, certo? Somos responsáveis, certo? Então, dentro desse clima emocional, desse clima sentimental, deste ambiente psicológico, está a grande base. Vocês sabem, ou a maioria sabe, que uma criancinha pequena, recém-nascida, de acordo com as visitas que ela recebe, ela reage para o bem ou para o mal. De acordo com o parente que a visita, ela reage para o bem ou para o mal. Certo? Então, a base fundamental que estrutura é uma dinâmica oculta que vai se somatizando dentro e vai constituindo uma programação, uma formatação, um eu de um novo ser humano, de um novo adulto que vai ter daqui a pouco, certo? E o sexto ponto aqui, que é extremamente importante. Qual é que é a conexão entre família, filho e sociedade? Prestem bem atenção. Quando uma criancinha já vai para a escolinha, ou vai para a escola, ela já leva de casa uma fórmula que ela tem já. Ser boazinha, ser queridinha, ser agressiva, ser espoleta, ser explosiva, ser obediente, ser puxa-saco. Ela já vai com uma fórmula praticamente incipiente e na escola inicial, escola posterior, ela vai colocar a sua marca. Portanto, ela é tratada pelos professores, é tratada pelos colegas de um certo modo. Portanto, dentro da criança, são instituídas fórmulas, códigos psíquicos, emocionais, relacionais, certo? Um código. E que ela vai depois para a sociedade encontrar o compatível. Ninguém encontra um amigo por acaso. Ninguém se insere num grupo por acaso. Ninguém se insere numa instituição por acaso. Quer dizer, cada um tem uma formatação interna que está pronta a selecionar na sociedade aquilo que corresponde. Posso selecionar um grupo de empreendedores, posso selecionar um grupo de músicos, posso selecionar um grupo de empresários, posso selecionar um grupo de canto, posso selecionar um grupo de drogados, posso selecionar a delinquência, posso selecionar qualquer coisa, porque dentro há o código que faz seleção temática na sociedade. Portanto, a sociedade vai fortalecer e vai desenvolver e vai ampliar aquilo que tu já traz no código interno. Se, por exemplo, o pai e a mãe harmônicos, sadios, e amor próprio, e amor recíproco, e amor com o filho, mantiverem essa pegada com o filho, que nós vamos ver os 7 pontos seguintes, dificilmente o filho faz besteira na sociedade. Dificilmente ele cria doenças para si mesmo. Dificilmente ele cria desordem, porque ele não está programado para isso. E essa programação é oculta, é subjetiva, é inconsciente, inclusive. Certo? Portanto, a conexão família, que cria as programações incipientes iniciais, conscientes ou inconscientes, filho, que é o produto que recebe o depósito, e escolhas na sociedade, é uma sequência. Certo? Se o filho estiver bem formatado, até 7 anos, ele não morde a isca de nenhuma estrutura social negativa. Dificilmente vai acontecer isso. Quando ele morde a isca, é porque ele se identifica do seu inconsciente, porque há o problema oculto, porque há a fórmula escondida, certo? Portanto, é fácil dizer que a sociedade, na nossa ignorância, no nosso desconhecimento, mas não é assim. Existe um binômio, indivíduo, família, um trinômio, indivíduo e sociedade.
que formam uma tríade, ou mais precisamente, família e sociedade, cujo produto, que é o filho, faz as suas escolhas, certo? Olha, repito, dificilmente um filho criado com amor, com responsabilidade, com maturidade, com coerência, ele não vai ser um líder sadio, ele não vai se corromper, ele não vai fazer besteira, porque ele não tem dentro a predisposição e a ordem para fazer isso. Certo, minha gente? Então, essa conexão indivíduo, família e sociedade, nós temos que entender que são códigos pré-estabelecidos que buscam seus iguais. E aqui é um conteúdo muito vasto, muito infinito. Os interessados poderão estudar um livro que se chama Sistema e Personalidade. E daí você vai entender o que é o indivíduo como célula da sociedade e o que a sociedade faz com o indivíduo, certo? E o sétimo ponto da base problemática que eu estou falando aqui, que os outros pontos são da base de solução, é a questão da separação dos pais, separação dos casais. O casamento não dá certo e eles se separam, certo? Este é um problema que não existe de hoje. Ele existe há muito tempo, mas ele se intensificou com a nossa modernidade, com o nosso mundo mais conturbado, certo? Mas o que eu quero sublinhar aqui? Os casamentos, a maioria deles tem dificuldade de funcionar em amor, em harmonia, em respeito, num vínculo positivo, certo? Funcionar no prazer, na alegria, há enorme dificuldade, porque as duas partes já são formatadas de um modo imaturo, não se desenvolvem, não conhecem a lógica do jogo da vida. Enfim, há uma série de elementos psicológicos e emocionais, certo? Que dificulta os dois fazerem uma parceria positiva. Os casamentos positivos mesmo, gente, que duram e que são exemplo, são poucos. Felizmente são poucos. E aí vem uma questão assim, ó. Bom, os filhos dentro de um casamento, que eu já falei um pouco antes, de um clima complicado, de disputa, de ciúme, de posse, de agressividade, de dependência, ok? Agora, os filhos são instrumentalizados na separação, instrumentalizados pelos pais como arma do jogo. Em muitos casos, quando não na maioria dos casos, ou é a arma da mãe, ou é a arma do pai, consciente ou inconsciente, voluntariamente, intencionalmente ou por acaso, por insegurança, certo? Mas eles são envolvidos num problema que não lhe pertence. Velho ditado, a roupa suja se lava em casa. O pai e a mãe têm que lavar a roupa suja, cada uma dele. Só que os filhos são brutalmente envolvidos de um modo ou de outro, e que pagam até com décadas de conflito, de tolerância, de culpas, porque são envolvidos indevidamente por pais imaturos. Deixem fora os filhos dessa história e resolvam o problema entre vocês, certo? Então, a separação dos casais de um modo incoerente, eu digo de um modo imaturo, ela pode realmente forçar dependências dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, certo? Com graves consequências para os filhos. O casamento que não foi bem já é uma amostra que não recomenda bem, e este jogo que eu falo de ser instrumentalizado é grave. E, gente, não são poucos, certo? E quando não, então, a mãe se separa, o pai se separa e faz dos filhos um suporte compensatório, tipo um novo casamento, e onde o filho basicamente tem que bancar, fazer ombro a uma situação que é indevida. O amor entre pais e filhos é uma coisa.
o amor entre mãe e filhos é uma coisa fantástica, certo? Que gera os maiores bens do mundo, que geram águias. Agora, disfarce de amor com outros nomes é complicado. Então, esses 7 pontos que eu coloquei aqui para dar uma ideia, que retomamos aqui qual é que é a saída da nossa alternativa de uma família sadia para gerar filhos sadios. 7 pontos vencedores aqui. Retomo uns que nós já falamos aqui. Primeiro ponto. A mãe deve estar realizada. Mães, passem essa aula para todas as mães que vocês puderem. A mãe tem que ter o seu projeto, tem que ter a sua satisfação, o seu trabalho, a sua intenção de crescer, a sua intenção de desenvolver-se, trabalhar para realizar-se. A mãe tem que ter um questionamento contínuo de como funcionar bem no casamento, se é no primeiro ou no segundo, de como preparar-se para ter a satisfação, a boa sexualidade, a harmonia na relação. A mãe é a figura-chave que deve estar realizada. Porque mesmo numa separação, que seja até complicada, se a mãe entende o jogo. Por que eu falo da mãe? Porque o pai não tem grande poder. Eu sou pai de 2 filhos. Fiquei neto nesse sábado, certo? Primeiro neto. O pai ele tem poder de interferir através da relação que ele tem com a mulher-mãe, certo? Então, o primeiro ponto de uma pedagogia sadia, é uma mãe satisfeita. Mas vejam, projeto, trabalho, criação, ação, amigos, festividade, sociedade, etc. Mãe satisfeita. E esse é o primeiro princípio que garante um filho sadio. E o segundo ponto aqui, que eu retomo, o casal deve ajustar-se com a maturidade e com a sanidade que é necessária. Por quê? Gente, não é difícil um casal harmonizar-se, respeitar-se, entender-se, desde que cada um se coloque a questão. Porque se você continua na teimosia, dono da verdade, possessividade, no alcoolismo, no machismo, calma, gente, não vai funcionar. Certo? Então, o casal deve se resolver entre eles e não envolver os filhos nesta história. Qual é que é a saída para filhos sadios? O casal pode ter dificuldade, pode ter seus problemas, mas não envolva os filhos. Acertem as contas entre vocês. Certo? E tire os filhos das reuniões. Tire o filho da discussão. Porque se você tem a coragem de tratar a questão dos conflitos, das divergências, de um modo particularizado e privado, certo? E não se envolve os filhos nisso. Isso pode implicar até numa separação harmônica, até numa separação respeitosa, onde não se lesa os filhos. Porque aos filhos deve ser dito a verdade naquilo que lhe pertence. E não fazer esconderijo como são feitos em grande escala. Então, o segundo item aqui, o casal não envolva os filhos nos seus problemas e procurem acertar as contas de um modo individual entre vocês dois. Tá, gente? Não deleguem problema aos outros. Porque se fizer isso, não tem problema. Veja bem, o terceiro ponto aqui, ó. Filhos sadios. Filhos que são preservados da perversidade social.
os pais devem saber manter um vínculo de valor e de amor com os filhos. Os pais devem saber manter um vínculo de amor e de valor com os filhos. Porque se você souber manter o vínculo com a criança, com o puber, com o adolescente, com o jovem, de um modo verdadeiro, e não é uma tarefa fácil, certo? Você tem autoridade, com palavras ou sem palavras, de dirigir o filho para onde ele precisa ir, não para onde você quer que ele vá, certo? Porque a função do pai e da mãe como pedagogos é dar a estrada do filho, que é a própria estrada do filho. O filho é gerado pelo pai e a mãe, pela família, para ser um filho, um ser humano que resolve o seu potencial, a sua estrada, a sua história, a sua vida. Então, esse vínculo de valor... Porque, por exemplo, as pessoas me perguntam, recentemente eu discuti com duas mães sobre esse tema. Vínculo, gente, é uma questão também estratégica. Hoje nós temos a rede social, nós temos a internet, nós temos interferências incríveis em cima dos filhos. E como é que tu faz para manter um mínimo de autoridade em cima dos filhos? Se tu perde o vínculo por imposição, por ditadura, por mandão, por exigências, ele vai te obedecer, mas perdeu o vínculo. Não tem vínculo. Ele diz assim, eu fico aqui, te obedeço enquanto eu preciso, mas eu vou fazer o que eu bem entendo. Você não tem autoridade pedagógica para fazer com que o filho seja responsável, seja uma pessoa que faz as melhores escolhas. Não é pelo teu pedido, pela tua solicitação, pelo teu implorar, é por uma autoridade que você tem no vínculo amoroso. Podemos e deveríamos conversar sobre isso em profundidade, certo? Então, esse quarto ponto, manter o vínculo com os filhos para ter autoridade, com palavras ou sem palavras, de dirigir os filhos à sua estrada. E se o filho tiver um bom vínculo com o pai e a mãe, ele jamais vai trair o pai e a mãe e jamais vai trair a própria vida, porque ele ama o pai e a mãe e não só obedece e não só o suporta. Ele ama o pai e a mãe e ama a sua vida e ele não trai nenhum e nem outro, certo? Aqui está a chave de tornar um cidadão responsável, um empresário de bem, uma pessoa sadia, uma pessoa que gere filhos e família sadia nova no futuro, certo? E esse vínculo amoroso, esse vínculo de valor, ele é feito por tudo aquilo que eu disse até agora, certo? Você precisa entender isso. E o quinto ponto que eu quero colocar para vocês aqui é que o pai e a mãe devem ensinar os filhos a independência, a autonomia, a responsabilidade, andar com as próprias pernas. Você deve ser capaz de deixar os filhos até quebrar a cara, até pisar nas urtigas. Se você tem um bom vínculo, você deixa ele ir. Você diz assim, filho, gostou ou não gostou? Não precisa dizer, o pai te disse, a mãe te disse. Eu estou aqui, eu te amo, não quero o teu mal, certo? Então é preciso repensar profundamente o excesso de mimo, o excesso de superproteção. Precisa pensar profundamente na responsabilização na dose certa, desde quando ele tem um aninho, 2, 3. Em base a esse vínculo, em base a este amor, você dar as tarefas na medida certa. Ok? Você quer um filho vencedor? Você quer um filho glorioso? Você quer um empreendedor? Você quer uma família futura sadia? Comece a construir autonomia no teu filho de um modo responsável, de um modo autônomo. E você precisa entender que você não pode ser dependente do filho, certo?
E o ponto em seguida que vem é sobre isso aqui, certo? Então, neste caso aqui, ó, construir autonomia no filho, precisa que eu construa a minha autonomia e que eu seja exemplo. Portanto, vem aqui o sexto ponto. Pai e a mãe que quer filhos sadios, filhos harmônicos, ele tem que realizar o seu projeto. Então, você mãe, você pai tem que ter um projeto de ação, um projeto empresarial, um projeto profissional, um projeto que edifique coisas, um projeto que te dê uma visão de futuro, de crescimento, de realização. Porque não é uma questão material, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de autorrealização, onde os filhos, os amigos, o sexo, a família, tudo são momentos suporte, momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de realização, que posso repeti-los ao infinito, para levar-me à realização da minha vida, através de um projeto, de um legado, que são os meus filhos, que é a minha autorrealização através de ser um médico, de ser um engenheiro, de ser um empresário, de ser um professor, de ser um psicólogo, de ser o que você queira. Então, mães e pais, não mordam a isca de ficar no vazio. Tem um projeto de ser realmente um artista, uma pessoa que tem um artesanato, uma pessoa que é músico, projeto. Você tem que se encantar com um projeto que encante a tua vida e não ficar na dependência do filho ou do neto. Quanto mais você tem um projeto que você ama, mais tu ama o teu neto, mais tu ama o teu filho, mais tu tem um vínculo de valor, mais tu realiza, mais tu demonstra pelo exemplo, mais tu fomenta o crescimento dele. Certo, gente? Então, essa questão, por exemplo, do projeto que eu estou falando agora, voltamos ao problema da realização do ser humano. Porque nós na verdade, por uma certa incultura ou ignorância, falta de conhecimento, nós achamos que o fim é a família, o fim é o casamento, o fim são os filhos, a minha realização plena é... Não! Esses são instrumentos de passagem, todos, certo? Qual é a meta final da autorrealização? É tudo isso com a glória de me sentir satisfeito porque realizei, porque eu fiz, porque eu fui coerente em tudo. No comer, no dormir, no tratar os filhos, no fazer sexo, no meu projeto empresarial, em tudo. Então, no eixo da vida, a nossa essência privilegia por um projeto de ação e não outra coisa, certo? Observem acho que é o sexto ponto que eu falei agora, certo? Um sétimo ponto que eu coloco aqui, ó. Os filhos devem aprender a autonomia de ser pessoas para além dos estereótipos de filho e de pai. Você deve entender que o papel de pai é um rótulo. Não queira usar um autoritarismo em base a este papel. Ensine ao teu filho que o que vale no teu pai e na tua mãe, diga ao filho, é o que eu sou. E se o que eu sou te satisfaz, na nossa parceria, na nossa amizade, no nosso amor, conta comigo, certo? Então nós temos que olhar as coisas para além dos papéis. Além do papel de filha, do papel de mãe, do papel de pai, do papel de filho, certo? Porque o que se encontra na verdade? Se vive rótulos. Então vamos tirar os papéis, papel de pai, sendo uma pessoa, sim, a autoridade necessária, no tempo necessário, o vínculo necessário, mas não queira impor um papel e não imponha ao teu filho obedecer um papel. Falamos de autonomia, falamos de liberdade, falamos de ser uma pessoa autônoma. E por fim, veja uma coisa, dentro disso, a família, e os pais são o carro-chefe da família,
deve preparar os filhos livres para a sociedade que ali está. Certo? A sociedade que ali está é uma sociedade duríssima, cruel, injusta, perversa, se quisermos, boa, satisfatória, que nos dá tudo, inclusive, certo? Mas nós temos que entender que é em família que o filho deve experimentar-se nas urtigas. Isso deve mostrar-lhe a responsabilidade que ele vai ter, mostrar-lhe a dureza que ele vai encontrar. Porque se você coloca o filho numa redoma de mimo, de belas coisas, e esconde o jogo cruel da sociedade, você está desumanizando o teu filho. Então o filho deve ser formado progressivamente na autonomia, na liberdade responsável, no agir do modo como ele é. E nesse sentido, é torná-lo pessoa, ser por si. Então veja que esses caminhos que eu estou delineando aqui, ele na verdade é uma base crítica que eu fiz hoje, que dá algumas considerações de como nós repensarmos um pouco o jogo. Porque os nossos filhos, nós como pai, como pedagogos, como genitores, devemos formar o filho a aprender a viver o prazer e também a dureza do mal. Saber aprender a frustração, aprender a conquista, aprender a vitória, aprender a glória e aprender aquilo que é a dureza de perder o jogo. Certo? Porque ali na sociedade ninguém vai perdoar ninguém. Então, a família tem esse papel, ou teria esse papel, de preparar o filho de um modo árduo, de um modo duro, de um modo forte, para que quando ele chega ali fora, progressivamente, acompanhado pelo vínculo de amor dos pais, começando pelas escolas básicas, secundárias, faculdade, etc., que ele seja uma pessoa que saiba se colocar no mundo que ele deve se colocar. Minha gente, por fim, cada ser humano é um projeto do Espírito, é um projeto da vida, certo? E nós como pais, e nós como família, porque a família é um ninho, que deveria ser a base de filhos sadios, nós como pais, mãe, família, devemos ajudar a esse projeto espiritual vir para fora por como ele é. A criança é um projeto espiritual, é um projeto metafísico, propenso a chegar no topo, atravessando na sociedade, fazendo 1001 bem, transformando ao infinito e realizando a própria vida. Então, eu incentivo vocês a se interessarem por essas questões. Revejam essa aula. Ela vai lá no YouTube. Eu peço para vocês, as pessoas que estão me escutando aqui, compartilhem com os amigos, com as pessoas que vocês quiserem. E se quiserem fazer a crítica, gente, eu estou 100% aberto para recebê-la. Valeu, gente. Até a próxima semana com um tema novamente muito intrincado. Um grande abraço a vocês. Foi um prazer estar aqui.